Bom, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos em nossa casa. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva, nos acolha. Agradeçamos muito a Deus esta oportunidade de mais um dia, de mais uma chance que nós temos de ampliar as nossas percepções. Roguemos aos bons espíritos, ao mentor da nossa casa, e toda a sua equipe que nos amplie os nossos sentimentos, a nossa percepção, né? E que possamos realmente aproveitar essa noite. Que a palavra do nosso Mestre Jesus nos envolva e que possamos, lá fora, onde nós temos todas as nossas dificuldades, os nossos tropeços, né? Os familiares difíceis, é que lá que nós consigamos, através dos ensinamentos, vivenciar isso lá, né? Então vamos agradecer a Deus, pedir proteção e que, por favor, desliguem os celulares. Vamos fazer a nossa prece. Jesus amados, vamos nos desligando dos nossos problemas do dia a dia lá fora. Vamos nos envolver com os mensageiros da casa, com Jesus, nosso Mestre, para que a gente possa, nesse instante, se preparar, para que possamos tirar muito proveito da palestra do nosso irmão Sinfrônio, que ele possa nos envolver e que ele possa ser muito iluminado também para passar a mensagem da noite para nós. E assim, Jesus querido, abençoe todos os nossos irmãos presentes que aqui se encontram, encarnados e desencarnados. Abençoe esta casa que nos acolhe, o nosso irmão Laércio, toda a equipe da casa, a equipe médica, a equipe de enfermeiros, a equipe socorrista que aqui nos ajuda nos trabalhos da casa. Que a gente possa, Pai, também ser esse instrumento de trabalho e que possamos ser instrumento de paz. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus que assim seja. Vamos lembrar das nossas atividades, como tem algumas pessoas novas na nossa casa, vamos lembrar das atividades que nós temos. Nós temos o tratamento de passe, também de segunda-feira, das 8 às 12 horas, sendo às 20 horas à noite, nós temos o curso que é gratuito, está sempre com inscrições abertas, é só chegar. Temos as terças-feiras, das 8 às 12 horas, também o passe. À noite é essa a nossa atividade. À tarde, nós temos o acompanhamento com as gestantes, onde nós oferecemos a cesta básica todo mês e o enxoval ao final, quando elas estão para receber a criança, né? Temos as quartas-feiras à tarde, das 14 às 16 às 18 horas, também o passe. Por que a gente enfatiza? Porque caso alguém esteja fazendo tratamento e precise, por exemplo, não faltar no dia do tratamento, tem a opção de vir na segunda de manhã, na terça de manhã e na quarta à tarde, para que não haja interrupção, né? Temos nas quintas-feiras a atividade de desobsessão somente para os trabalhadores da casa, lembrando a todos que a assistência espiritual com o médium Laércio é somente ao sábado, a partir das 14 horas, tá? Não há às sextas-feiras atendimento, somente aos sábados, tá bom? Lembrando das outras casas, Peruíbe e Santana do Parnaíba, continua do mesmo jeito, tá bom? Então, nessa noite, nós iremos
ler no Evangelho, palavras de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Emmanuel escreve pelas mãos de Francisco Cândido Xavier no livro Caminho, Verdade e Vida, com o título Que Pedes? Em muitos recantos encontramos criaturas desencantadas da oração. Não prometeu Jesus a resposta do céu aos que pedisse em seu nome? Muitos corações permanecem desalentados porque a morte lhes roubou um ente amigo, porque desastres imprevistos lhes surgiram na estrada comum. Entretanto, repitamos, o Mestre Divino ensinou que o homem deveria solicitar em seu nome. Por isso mesmo, a alma crente, convicta da própria fragilidade, deveria interrogar a consciência sobre o conteúdo de suas rogativas ao Supremo Senhor, no mecanismo das manifestações espirituais. Estará suplicando em nome do Cristo ou das vaidades do mundo? Reclamar em virtude dos caprichos que obscurecem os caminhos do coração é atirar ao divino sol a poeira das inquietações terrenas. Mas pedir em nome de Jesus é aceitar-lhe a vontade sábia e amorosa, é entregar-se-lhe de coração para que nos seja concedido o necessário. Somente nesse ato de compreensão perfeita do seu amor sublime encontraremos o gozo completo, a infinita alegria. Observa a substância de tuas preces. Como pedes? Em nome do mundo ou em nome do Cristo? O que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Até agora, nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Palavras de Jesus. Então, meus irmãos, nessa noite nós temos a grata satisfação de ter o nosso amigo Celso Sinfrônio falando do capítulo 27 do Evangelho. Pedi e obtereis. Boa palestra. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver a todos, agora e sempre. Gostaria de tecer um pequeno comentário sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Desculpa. Queria tecer um pequeno comentário sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz por título Pedi e obtereis, que é um capítulo que trata basicamente sobre a prece, em dois subitens: a qualidade da prece e a eficácia da prece. Jesus nos tem apresentado sempre todo um leque de informações condizentes às necessidades que o espírito, que se apresenta envolvido num tempo chamado eternidade, haverá de apresentar. Esse espírito constituído simples e ignorante
encontra-se envolvido com determinadas possibilidades, com determinadas concessões, e cujas possibilidades e concessões elas só podem verdadeiramente se apresentarem se esse espírito estiver provido do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio que se apresenta como uma extensão da lei de liberdade que o envolve, o livre-arbítrio que permite com que este espírito racional, inteligente, possa vir a se envolver ao longo do tempo com um processo constante de aprendizado em razão das experiências pelas quais venha a se envolver, e onde esse aprendizado lhe proporcionará, então, maiores e melhores possibilidades optativas e decisivas. Para nós espíritas, nunca pode ser abordado o espírito através daquilo que o Evangelho lhe proporcione como sendo o sustentáculo, como sendo a base, como sendo as mais variadas oportunidades de refazimento em si próprio, sem que nós o consideremos no seu processo histórico. Para aquele que queira se envolver com a doutrina espírita, para aquele que tenha interesse em se envolver com a informação libertadora apresentada por Jesus e que possa vir a interpretá-la como sendo aquilo que lhe apresenta todo um processo de renovação e cuja renovação vai se dando em razão da abertura que se dê para uma interpretação mais abrangente, para uma interpretação mais extensa daquilo que somos nós mesmos. Então, o histórico ele é fundamental para que possa se interpretar que não há a mínima possibilidade da existência de uma ocorrência neste instante sem que anteriormente não se interprete uma questão causal. A questão causal, inevitavelmente, encontra-se suportada em cima da incapacidade interpretativa do momento que se apresentou. A questão causal se apresenta, inevitavelmente, constituída de bases de extrema ignorância, e que se interprete a ignorância não por uma expressão pejorativa, mas a ignorância verdadeiramente que desconhece algo mais, a falta do conhecimento que impede maiores e melhores comparações, a falta do conhecimento que acaba nos fundamentando em cima de uma única visão, em cima de uma única opção, em cima de uma única decisão. A falta do conhecimento que nos tem impedido de caminhar mais. Então, o que o processo reencarnatório nos tem apresentado são novas oportunidades, novas chances. Novas chances de nos apresentarmos melhores, novas chances para que seja possível uma interpretação diferenciada do momento, novas chances, novas concessões, novas oportunidades físicas, orgânicas, que nos impeçam de nos lembrarmos aquilo que fomos e, como tal, gerarmos um impedimento de modo que não nos afetemos emocionalmente agora em razão daquilo que desequilibradamente tenhamos feito antes. O processo reencarnatório como sendo uma trava de segurança, Encontrarmos-nos envolvidos e providos de uma estrutura físico-orgânica neste instante apresenta-se como sendo uma trava de segurança extremamente importante, para que seja possível repensarmos posicionamentos, pensamentos e, como tal, quem sabe, nos alterarmos em cima de determinadas constituições antigas que se vêm arrastando há muito tempo e que nos têm proporcionado um sobrepeso que, na verdade, não teria que ser carregado. Então, é claro que esse processo reencarnatório ele se apresenta constantemente como sendo desafiador. E desafiador pela tua incapacidade de se lembrar do que fez antes, do que foi, como interagiu e do que realizou.
E como graças a Deus isto funciona como um impedimento, como graças a Deus isso funciona como um benefício para o espírito, então para nós sempre existirá a observação do novo desafio a ser enfrentado. Uma nova encarnação, uma nova situação. Uma nova encarnação, envolvimento com outras pessoas, outros grupos. Recolhimento como e enquanto efeito de causas que foram constituídas lá atrás. O processo natural de uma lei física é chamada ação e reação. Não punitiva, não interpretativa no sentido de castigo, mas ação e reação como o fato de você se reencontrando, como o fato de você tendo a oportunidade de reencontrar a si mesmo, na observação dos efeitos que haverão de se apresentar, onde você não saberá como se deram, em qual intensidade se mostram e por que se deram, mas com uma única certeza, que se são efeitos, são decorrentes de uma causa anteriormente constituída. O grande problema é que, apesar de que a interpretação do processo reencarnatório seja visto como uma nova oportunidade e de uma concessão que se recebeu, a grande maioria se ressente penosamente em razão das problemáticas emocionais com as quais se encontra envolvido. E as problemáticas emocionais que insistimos em abordar, porque, na verdade, elas têm de alguma maneira estruturado o espírito e têm estruturado o espírito como o fato de você se encontrar envolvido com as mesmas e necessitar vencê-las, necessitar trabalhá-las, necessitar interpretá-las, necessitar arrumá-las. Porque se há algum tipo de desequilíbrio interno que te tem proporcionado algum tipo de mal-estar, na sensação que se traz a reboque, pelo mal-estar interno que se tem, e onde tudo venha a ser interpretado como sendo decorrência daquilo que estruturalmente tem gerado a problemática, enquanto efeito, então o problema ele está suportado e alicerçado em cima de problemáticas emocionais. Problemáticas emocionais constituídas há muito tempo, e problemáticas emocionais que se têm arrastado, problemáticas emocionais tidas e ditas também como espirituais, em razão de determinadas situações que se deram e não foram resolvidas a tempo. Não foram resolvidas a contento. O processo reencarnatório expirou e a problemática não foi acertada. A vida física expirou e a problemática não foi acertada. Então essa problemática ela é interna, ela é emocional. E naturalmente, como fomos compostos, como fomos criados e como fomos desenvolvidos para o caminhar nos trilhos, numa determinada trajetória que pudesse ser interpretada como equilibrada, ou seja, cada um de nós encontra-se envolvido com uma informação de equilíbrio, como o cosmos é equilibrado, como o universo é equilibrado, como tudo que se encontra existente fisicamente falando encontra-se equilibrado, não seríamos nós, como espíritos, a nos mostrarmos diferentes disso. Então, dentro de você, existe uma situação que te impele à interpretação da busca do equilíbrio. Sempre, em todos os instantes. Por isso que sempre é necessário se abordar a problemática da culpa, porque a culpa, ela nada mais é do que a apresentação de uma determinada situação onde, num determinado momento, você caiu em si, e em caindo em si, se comparou com a estrutura de equilíbrio na qual você se encontra montado, e percebeu que saiu dessa estrutura do equilíbrio. E quando isso aconteceu, naturalmente você começou a se impor a necessidade de uma correção. A sensação do mal-estar por você ter saído da zona do equilíbrio gera em você um processo natural de autocorreção. E esse processo de autocorreção na interpretação do inconsciente vai lhe proporcionando então o quê? Novas oportunidades reencarnatórias para que seja possível você se acertar emocionalmente perante si mesmo.
Jesus, mais do que ninguém, sabia da extrema dificuldade que seria isso. Jesus, mais do que ninguém, sabia perfeitamente do quão difícil seria uma autointerpretação referente àquilo que se carrega, mas que não se quer assumir. Jesus já sabia como seria difícil a interpretação desse processo desafiador, onde inevitavelmente você reencontraria determinadas pessoas com as quais já esteve anteriormente, onde inevitavelmente a presença destas pessoas te proporcionariam como se fosse uma determinada lembrança que você não sabe do que, não sabe por quê, mas que você sabe que te incomoda imensamente por se encontrar perto deste alguém, como a recíproca também é verdadeira. E no final das contas, na incapacidade de se interpretar melhor o que possa estar ocorrendo, sobraria então intolerância, reclamação e muito mal-estar. Jesus sabe perfeitamente que dentro deste processo, onde temos caminhado para aprendermos mais através das experiências com as quais venhamos a nos envolver, inevitavelmente sobraria extrema incapacidade de interpretação dos momentos. Mas o processo reencarnatório ele tem que ser valorizado, o processo reencarnatório tem que ser validado, e a estrutura física, a estrutura corpórea é fundamental para o espírito, pelo menos até este instante. É a única maneira que o espírito tem de poder se fortalecer, de poder se desenvolver, de poder se reparar, de poder diluir as problemáticas emocionais que se encontram dentro dele. A única maneira de você se acertar perante si mesmo é reencarnando. Porque ainda a nossa estrutura moral, ela solicita algum tipo de instrumento que absorva do meio um quinhão de informações e cujas informações sejam apresentadas para o espírito, reverberando dentro dele continuamente na forma de conhecimento. E isso vai fazendo com que seja possível dar passos mais ousados. Ou seja, algo no qual eu incorri como deslize ontem, agora não mais farei em razão de saber o quanto dói, em razão de saber o quanto me incomoda. A nossa estrutura moral, por enquanto, ela solicita uma estrutura física que absorva do meio isso para te transferir como informação. Mas ao mesmo tempo que existe essa necessidade, e ao mesmo tempo pelo fato de nos encontrarmos ainda perdidos em nós mesmos, pelas problemáticas emocionais históricas que têm sido carregadas, então dificilmente da nossa parte existirá o posicionamento quanto a observarmos melhor com o que nos encontramos envolvidos e buscarmos valorizar isso da melhor forma possível. Então Jesus, como já sabe de todas essas ocorrências, já sabe das oscilações emocionais, já sabe das problemáticas que haverão de se dar em razão dos efeitos que vão se apresentar pelas causas que ainda não foram acertadas, então ele precisa apresentar algum tipo de instrumento que permita com que aqueles que tenham tido a oportunidade de se envolver com ele e todos aqueles que fisicamente não estiveram com ele naquele instante pudessem, independentemente da localidade em que se encontrassem, encarnados ou desencarnados, virem a absorver algum tipo de auxílio, de modo que isto funcionasse como um processo de manutenção para a vida física e, naturalmente, se o físico estiver melhor, o emocional estará melhor também. Mas era o mesmo também, através de um respeito imenso, a dizer o seguinte, que não é o muito falar que vai funcionar. E quando ele diz que não é o muito falar que vai funcionar, então ele está dizendo o seguinte, que como emocionalmente, mentalmente, 1 zilhão de pessoas, de espíritos vão estar afetados em si mesmas, então inevitavelmente a informação apresentada ela não vai ser captada. Porque quem se encontra oscilando emocionalmente não tem condições de absorver pela racionalidade, pela inteligência, uma informação qualitativa que lhe é apresentada. Então ele não tem como se acertar em razão daquilo que ouve, porque ele está desequilibrado, ele está desestabilizado. Mas se é o mesmo Jesus a dizer que ninguém será abandonado e ninguém será esquecido,
Então há necessidade de que se exista algum instrumento que permita com que aquele que se encontre necessitado de algum tipo de auxílio possa absorver o remédio apresentado. Então, se pela emoção você não pode auxiliar alguém, então você tem que fazer isso via físico. Se emocionalmente a pessoa não se encontra em condições de absorver o remédio, você tem que fazer isso por um outro caminho, e o caminho é via físico. Então, o que Jesus faz? Em razão do seu imenso amor, em razão do seu extremo carinho, em razão do seu profundo e extenso conhecimento, o que é que o cara faz? O cara trabalha em cima das leis, não é? E se os senhores forem pegar um livro que os espíritos apresentaram a Kardec, chamado A Gênese, no capítulo 14, os senhores vão encontrar lá uma tratativa sobre os fluidos, não é? Que é exatamente tudo aquilo que perfaz o que se interprete como sendo constituição física. Tudo que você possa interpretar como sendo constituição física, isto tem uma origem fluídica. E Jesus se aproveita disso para poder auxiliar. Então o que ele faz? Como sempre, o amor para Jesus se apresenta como sendo, em primeiro lugar, ele doa, ele transfere, ele desloca de si um negócio chamado doação, que é físico. E na qualidade desta questão fluídica apresentada por Jesus, então quem se encontra no meio absorve isto e assimila. E quando absorve e assimila, o que se espera é que a pessoa retenha aquilo que assimilou. Por isso que quando tem a passagem da mulher que tem o problema hemorrágico lá, o que é que ela diz? Se eu puder pelo menos tocar as suas vestes, eu sei que eu serei curada. E quando ela toca as vestes dele, no meio da população, ele olha para trás e pergunta: quem me tocou? Porque ele se ressente de uma descarga energética tendo sido tirada, tendo sido retirada dele, tendo sido transferida para ela, em razão das necessidades que ela possuía. Isso tudo é físico. Então ela se encontra emocionalmente afetada, de modo que organicamente se desequilibrou. E o que Jesus faz? Doa naturalmente. Como a fé dela é muito forte, ela diz: se eu puder pelo menos tocar, eu sei que eu vou melhorar. Ela toca, absorve a doação que Jesus naturalmente transfere e se ressente disso e se beneficia melhorando. Então, no frigir dos ovos, o que esse Jesus fez foi o seguinte: deixar um manancial absurdo de doação, cujo manancial de doação envolve o planeta na sua estrutura fluídica, ou seja, tudo que você possa imaginar em termos de planeta está envolvido por essa doação deixada por Jesus, por essa transferência física, e isso está em compasso de espera, isso está no meio. Mas o problema é o seguinte: como ele não poderia permanecer encarnado, mas ao mesmo tempo seria importante que as pessoas se ressentissem da sua presença, ainda que não o vissem fisicamente, então ele observa que, de novo, pelas problemáticas emocionais internas existentes e apresentadas, as pessoas teriam imensa dificuldade em se vincular a ele para que verdadeiramente alguma coisa pudesse ser recebida. E, de novo, como que alguém afetado emocionalmente não consegue, de maneira racional e inteligente, interpretar algo que você diga para que ele tenha um up, para que ele possa se sentir melhor, para que ele possa se fortalecer? Então, naturalmente, só através da estrutura física. E a estrutura física é esse manancial que foi deixado por Jesus. Então, como o cara sabe que vai ser muito difícil alguém conseguir interpretar o seu estado interno com a busca do remédio, o que o cara diz? Pedi e obtereis e tudo lhe será oferecido. Só que no pedir e obtereis, obviamente que ele não fica só na teoria, ele não fica só na definição. Ele diz o seguinte: eu vou deixar para você um instrumento onde toda vez que você se utilizar desta senha, você então vai sendo catapultado magneticamente, e conforme você vai ascendendo magneticamente, num determinado instante, você adentra
um campo vibracional, você adentra um campo de frequência aceitável, onde se torne possível você absorver deste manancial o remédio que você precisa para se reequilibrar fisicamente e emocionalmente. O cara então deixa a prece. Então a prece deixada por Jesus é todo um composto de palavras, porque se de hoje em dia as pessoas falam de determinada ciência, falam sobre a questão da neurolinguística, você não tem ideia do que seja a profundidade da prece na soma das palavras que perfazem frases e cuja soma das frases acabam perfazendo uma história magnética, indutiva, que te conduz, que te apresenta a uma determinada situação onde seja possível você se repor, seja possível você se reequilibrar, seja possível você, através do teu próprio esforço, vir a alcançar aquilo que seja necessário. Você já imaginou se você tivesse que depender das portas abertas das igrejas para você receber um auxílio? Se você tivesse que depender das portas abertas das casas espíritas para poder tomar um passe? Já pensou se você tivesse que depender de qualquer tipo de estrutura para que fosse possível você se reequilibrar emocionalmente através da absorção física de alguma coisa? Se tivéssemos que ter essa dependência, ficaria muito difícil a manutenção do processo reencarnatório, porque somos seres individuais, pessoais, envolvidos com opções e decisões, onde o reflexo das mesmas, de alguma maneira, nos atinge, de alguma maneira nos afeta, positivamente ou negativamente. Se assim ou é, não seria possível você se tornar dependente de uma estrutura física para que você pudesse se reequilibrar. Haveria necessidade de se deixar algum tipo de instrumento onde você, através do teu próprio esforço, da busca do teu querer, do teu interesse, você viesse a alcançar esse remédio e absorver esse remédio. Então, senhores, quando Jesus fala sobre a eficácia da prece, quando se fala sobre a qualidade da prece, então está se falando o seguinte, que esse negócio chamado prece, antes de mais nada, é algo extremamente verdadeiro e extremamente sério. E mais do que extremamente sério e verdadeiro, é algo que conduz inevitavelmente a um resultado. Porque a questão não é emocional. Você não fala a prece. A prece o quê? O que é a prece? A prece é física. A prece é um instrumento físico através da tua liberação emocional. É um processo físico. E quando é um processo físico, então está se dizendo o seguinte, que quando Jesus diz para que oremos de maneira simples, quando Jesus diz para que oremos no lugar escondidinho lá da tua casa, quando Jesus diz para que você evite que alguém te observe orando, para que não exista a possibilidade de se ressaltar a vaidade e o orgulho pelo fato de você vir a interpretar que alguém está te bendizendo, que alguém está te interpretando acima daquilo que você mereça, pelo fato de estar orando. Oração e simplicidade, oração e humildade é o que dá a liga para que o resultado verdadeiramente possa ocorrer. Então, é muito importante que nós interpretemos que a nossa situação neste instante, ela é muito ridícula. Ela é ínfima na interpretação referente aos conhecimentos daquilo que a estrutura fluídica nos proporciona, daquilo que a estrutura espiritual nos proporciona. Todo mundo aqui sabe perfeitamente que vai desencarnar um dia. Não, todo mundo aqui sabe perfeitamente que vai morrer um dia. Todo mundo sabe, isso é fato. Por isso Emmanuel diz, morrer é fácil, desencarnar é o problema. Morrer é físico, desencarnar é emocional. Morrer, o corpo num determinado instante não conseguirá mais se manter energeticamente. E em não se mantendo mais energeticamente, o espírito dele se desvincula. Que é o que Kardec diz. Encontrar-se numa situação
existente, verdadeira, você vivo, desprovido do corpo físico, isso é desencarnar, porque isso vai se dar em razão do quê? Do seu estado emocional. Somos o que pensamos, estamos em razão do que pensamos. Agora, que a prece nos auxilia emocionalmente e muito, disso não se tem dúvida. E não se tem dúvida por uma questão muito básica. Na interpretação da eficácia da prece, então há que se interpretar o seguinte, que como é inteligente, quando você ora para alguém, ou para alguma coisa, porque é um processo inteligente. Quando você ora, parte do princípio, então, do quê? Que você está vibrando por alguém ou por alguma coisa. Se você vibra, então está se dizendo que você pensou. E se você pensou, você deflagrou um processo onde a mente pensa, onde a mente intenciona, o pensamento libera e o que você libera é físico. Então, quando você ora, você está liberando uma informação. E quando você ora, geralmente você mentaliza alguém ou alguma coisa. Então, é uma ação inteligente. E por ser uma ação inteligente, naturalmente, isto que foi deflagrado como sendo a intenção e o pensamento, tem que caminhar por uma estrada física. Da mesma maneira que quando você se lembra de alguém e resolve mandar um e-mail, quando você tecla enviar, aquilo não está perdido no espaço. Aquilo está indo para um caminho físico. Quando você pega o telefone, quando a Regiane tira férias e vai para Paris, e você diz o seguinte, vou ligar para a Regiane, você disca um código, um número, isso bate no satélite, derruba lá em Paris, onde a Regiane está, o telefone, ela pega o telefone, atende e conversa com você. Ou vai pelo satélite ou vai por cabo submarino. Vai por um dos dois caminhos. Vai por uma estrada física. A informação trafega por uma estrada física. Quando você pega o avião, que você vai para Berlim, que você vai para Londres, você tem estradas no céu onde os caras seguem rigorosamente tais estradas que estão no céu. Por isso que os aviões não se chocam lá em cima. Tem uma estrada física que você não enxerga. A eficácia da prece se dá em razão dela obedecer uma trajetória física. Então, quando você diz o seguinte, vou orar pela Regiane, você visualiza a Regiane, você pensa na Regiane, você vibra para a Regiane. E isso cria um estado de identificação. Por isso que a Regiane recebe. Porque está identificado quem é. Está identificada qual é a frequência dela. Está identificado o que eu quero fazer. Quando eu aperto o enviar do e-mail, a prece vai por um caminho físico que atinge a Regiane. Então, as questões elas são mais técnicas do que emocionais nesse sentido. Por isso que a prece funciona. Porque é uma questão física, é uma questão técnica. Não é simplesmente uma questão emocional. Então, o que tem ocorrido? Tem ocorrido que você tem aqueles que identificam o que você está sentindo. Tem aqueles espíritos que identificam as tuas solicitações. Tem aqueles espíritos que sabem das tuas rogativas e que reconhecem principalmente a parte mais importante dessa chamada prece, que é o agradecimento. Da mesma maneira que você tem um carteiro aqui, que você coloca uma caixa do Sedex, manda para o correio, o cara pega e entrega na tua casa, na prece está funcionando a mesma coisa. Alguém está recebendo isso e alguém está entregando isso. Alguém está observando, está interpretando isso e alguém está trabalhando isso. Então, quando você ora para Deus, pedindo ajuda, pedindo auxílio, a tua prece está sendo ouvida sim, a tua prece está sendo interpretada sim por espíritos que se encontram envolvidos com este tipo de trabalho, voltados para esse tipo de observação. E os senhores tenham certeza do seguinte, todos nós
somos conhecidos na estrutura espiritual, ou somos conhecidos pelas questões históricas que carregamos, ou somos conhecidos individualmente em razão daquilo que o nosso coração e que a nossa mente expressa. Ou seja, cada um de nós apresenta uma frequência diferente. Da mesma forma que não existe ninguém que tenha a mesma digital, não existe nenhum espírito que apresente a mesma frequência. Cada um está numa frequência diferente e você é reconhecido individualmente em razão da tua frequência. Quando você ora, é fácil de saber quem é que está orando. Porque cada um tem uma frequência, como você tem uma digital. Então, as preces que são enviadas de pessoa para pessoa, quando você ora por alguém, quando você ora pela Regiane, quando você ora pela paz do mundo, quando você ora pedindo auxílio, quando você ora em razão da doença que te envolveu, em razão do mal-estar que você tem, você está orando por si próprio. Está orando por si próprio. Mas duas coisas necessariamente estão acontecendo nesse sentido. Alguém está recebendo a tua vibração, identificando isto e trabalhando isto em teu benefício, como você também está se abrindo para a absorção deste manancial fluídico deixado por Jesus e que para nós funciona como processo repositor de energias. Então é muito importante que se interprete Jesus como sendo aquele que cuida do espírito e aquele que cuida também do corpo. Jesus não é aquele cara que só fala sobre o espírito, que só fala sobre as questões internas. Jesus observa o ser integral, como disse Joana de Ângeles. E quando você diz do ser integral, está se falando então do quê? Está se falando do espírito que racionalmente pensa, do perispírito que assimila o que o espírito inteligente pensou, e o corpo físico que se ressente da transferência informativa daquilo que o perispírito apresentou. Então lembremos-nos sempre que neste instante a nossa estrutura ela é quase que de dependência, porque você tem um corpo físico que te foi apresentado, te foi proporcionado para que você absorva do meio as informações para transferir para o espírito, mas é importante que se interprete o físico, que por mais fabuloso que seja, a ponto de você dizer que o cara que o criou, que o inventou, é muito bom, ele não se coaduna com o espírito, que é demais. Os dois não estabelecem liga. Separados não estabelecem liga. Você tem que ter um cara que faça o meio de campo chamado perispírito, que interprete o que o espírito quer e jogue no corpo físico, como também assimila aquilo que o corpo físico apresenta e joga a informação no espírito. Então nós somos um ser integral. Somos a integralidade na observação. E quando você ora, então naturalmente o que está se buscando é um processo de reposição, um processo de reequilíbrio numa das partes ou em todas as partes que se encontraram afetadas em razão de algo que você proporcionou a si mesmo. Então, a prece, ela nos proporciona uma ajuda imensa, imensa, nesse sentido. Porque no caso da prece deixada por Jesus, ela vai nos conduzindo magneticamente a uma outra situação, a situações quase que impensáveis. Quando ele diz, Pai nosso que estás no céu, ele está te induzindo a uma proposta totalmente diferenciada, porque a pessoa simplória, a pessoa ignorante vai dizer o seguinte, Pai nosso que estás no céu, onde que está o céu? A tendência é sempre dizer que o céu está no alto. Mas para quem está aqui, ele está no alto. Para o cara que está no outro polo do planeta, o céu também está no alto. Para quem está a leste, o céu está no alto. E para quem está a oeste, o céu também está no alto quando ele olha. Então está dizendo, Pai nosso que estás no universo. Pai nosso que se encontra em toda a localidade. E sem que você consiga interpretar o que é Deus, sem que você venha a dizer que não consegue interpretar o que é Deus e não quem é Deus, primeira pergunta do Livro dos Espíritos, você, por questão de sintonia, vai adentrando a uma interpretação que você não consegue entender
mas adentra nesse manancial fluídico de modo que seja possível absorver dele alguma coisa. Santificado seja o vosso nome, o reconhecimento pela sua grandeza, o reconhecimento por ser Pai. Quem é que não reconhece o próprio Pai? Quem é que não admira o próprio Pai? Independente de quaisquer obstáculos que possam existir nesse sentido, quem é que não reconhece o próprio Pai? Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. O fato de nos apresentarmos num posicionamento de humildade, de simplicidade, de modo a interpretarmos que tudo está dentro daquilo que tem que se dar, que tudo está dentro daquilo que tem que ocorrer, que tudo está dentro de um processo meticulosamente montado, analisado. O reconhecimento a esse poder divino, essa bondade divina, a esse amor divino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, observarmos sempre esse poder divino, independentemente da situação. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, a solicitação pelo pão espiritual, a solicitação pelo alimento espiritual. Porque se somos espíritos providos de uma estrutura física, então o ser integral necessita encontrar-se abastecido. Mas se emocionalmente não buscarmos o alimento que nos equilibra, se emocionalmente não estivermos buscando um maior ajuste, se emocionalmente não estivermos melhor, de que vai adiantar o alimento físico? Então a solicitação pela de alguma coisa que te mantenha. A solicitação pela aquisição de algo que te reestruture, que proporcione o processo da manutenção do ser em si mesmo. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A apresentação de que é impossível se interpretar orar, é impossível a interpretação de se orar por alguém, é impossível a interpretação de se orar para si mesmo, se o coração estiver carregado de tóxico, se o coração estiver carregado de dor, se o coração estiver carregado de ódio. Por isso que Jesus não negocia, ainda que determinadas pessoas, quando vão fazer a prece, às vezes querem mudar um pouquinho, né? Perdoa as nossas dívidas como estamos tentando perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como temos procurado perdoar os nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas como temos nos esforçado para perdoar os nossos devedores. Não, Jesus, ele deixa o negócio como se fosse um mantra. Porque esse Joana de Ângeles nos diz claramente que a origem de toda a problemática que possuímos e que carregamos, seja ela emocional, seja ela física, é decorrente de uma observação histórica de não termos perdoado um dia. Não termos perdoado alguém um dia, não termos nos perdoado um dia, não termos aberto mão para relevar, para esquecer, para não guardarmos ressentimento. Isso, ao longo do histórico, acabou perfazendo uma determinada situação, como que você possa interpretar o seguinte. No nosso caso, emocionalmente falando, é como se você tivesse um copo cheio d'água e mais uma gota transborda o copo. Isso gera todo um processo contagioso, virulento, onde a doença se instala e onde o mal-estar se dá. Se você estiver na sua casa, por exemplo, e for aquela pessoa que quer aproveitar tudo e você quer aproveitar a água da máquina. Você lavou a roupa e quer aproveitar a água da máquina e joga o tanque para encher. Pessoalzinho assim, né? Mão fechada, né? Atravessa uma piscina olímpica carregando um sorrisal, o sorrisal sai inteiro do outro lado, né? E por algum motivo o telefone tocou e você se esqueceu que o cano da máquina estava dentro do tanque. E você vai atender o telefone, ficou falando. Transbordou o tanque, molhou tudo, a água entrou para dentro da tua casa. Dá trabalho para secar, não dá? Dá trabalho para tirar a água e dá trabalho para secar. Então você está observando o quê? Que houve um estrago
quando aquela água invadiu tudo. Tenta imaginar você emocionalmente constituído, onde você tem apresentado determinadas ocorrências e incorrências, e isso emocionalmente foi aumentando o copo, e ele ficou na borda, na boca, e uma última gota caiu aqui e o corpo transbordou. Tente imaginar-se emocionalmente afetado em razão disso que você fez para si próprio. Então, quando Jesus diz, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores, está dizendo que é como se fosse um mantra. Porque a cada dia que você faz a prece, você diz o seguinte, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Então você está assumindo perante si o seguinte, que eu não posso pedir algo para alguém, sendo que primeiro eu não estou fazendo. Você vai se condicionando a perdoar obrigatoriamente. Você vai se condicionando a ir relevando as coisas, a ir se amenizando, a não ir mais guardando ressentimento obrigatoriamente. Inevitavelmente você vai perdoar em determinado instante. Porque sem perdoar a prece não funciona. E você precisa da prece para quê? Para te catapultar magneticamente, para você absorver do meio as bases físicas que vão te recompor energeticamente. Então, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações. Tem gente que quer mudar a prece também nesse ponto e diz, não nos deixeis cair em novas tentações. Meu, você já tem tentação histórica. E você está querendo novas ainda? Né? Mas quais são as tentações? Aquilo que é reproduzido pela tua própria mente. Os costumes ruins que não foram acertados, as tendências que se apresentaram em razão dos costumes ruins que se deram, a mesma mania de pensar, a mesma maneira de se apresentar. Eu trabalho na empresa e eu trabalho ali no biombo, é minha mesa. O meu monitor tem que ficar a 47 graus, 2. Se alguém pega, esbarra no monitor... O grampeador, você me presta o grampeador? Pegou o grampeador. É um grampeador que você tem que deixar na horizontal, que se você deixar na vertical, o mundo cai. Não quer se alterar, não quer mudar, não quer se renovar. Estas são as tentações que Jesus está dizendo. Não nos deixeis cair em tentações, não nos deixeis permanecer nos mesmos costumes, na mesma maneira de pensar, que isso já tem me intoxicado demais. E livrai-nos de todo o mal. Qual mal? O mal que alguém possa proporcionar? A maldade apresentada por alguém que se encontra equivocado? Os malefícios apresentados... Não, o mal de nós mesmos. Livrai-nos do mal. Livrai-nos da ferida purulenta que se encontra ainda dentro de mim, porque eu não consegui esquecer algo que alguém me fez. Livrai-nos do mal, do efeito que a lesão me tem proporcionado por eu não querer abrir mão de um determinado posicionamento equivocado em relação a alguém. Livrai-nos do mal, daquilo que me tem proporcionado todo tipo de mal-estar. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque o teu reino é o poder e a glória para hoje e sempre. Porque o teu reino que não é físico, é o local que haverá de me receber, porque o reino que eu compreendo é o bem-estar emocional, o bem-estar mental. A minha casa mental, a minha situação emocional, esse é o meu reino. Se eu conseguir interpretar isso, eu vou conseguir interpretar o teu poder, que é o teu amor, que é o teu carinho que me envolve, que é o teu amor e o teu carinho que me conduz, que é o teu amor e o teu carinho que me reergue em todos os instantes. E se eu conseguir interpretar isso, eu viverei a glória para todo o sempre. Que assim seja, graças a Deus, muito obrigado.
a oração do coração. Não adianta inúmeras palavras, mas havendo sempre o coração. Que possamos nós, consigamos fazer o nosso melhor sempre. Então vamos fazer a nossa oração final. Agradecendo por mais essa oportunidade de vida, de mais um dia, de mais um problema, que vamos ter condições de ver melhor ao sairmos daqui, condições para vivenciarmos tudo que está ao nosso redor. Que realmente Deus nos conceda uma excelente semana e que possamos fazer o melhor para nós. Sendo o melhor para nós, o nosso redor também vai estar sendo atingido. Vamos fazer em oração. E assim, queridos companheiros, mais uma noite agradável. A doutrina dos Espíritos é bem transparente. Nosso amigo Sinfônio sempre nos trazendo uma aula, vamos dizer assim, de Evangelho, dos ensinamentos. Como Kardec nos afiançou, espíritas, amai-vos e instruí-vos. A instrução através dos exemplos, da leitura. Podemos compreender a reencarnação, podemos entender nossas falhas, nossos defeitos. E como diz o Gandhi, que se tudo houvesse perdido e que se o Pai Nosso houvesse sido salvo como foi, nada haveria sido perdido. Momento de encerramento em que todos nós podemos participar através das vibrações, por todo esse universo, por todas essas moradas, como Jesus afirmou, todos os reinos, ao nosso querido planeta Terra, pequenininho, mas tão lindo, na sua essência, na sua natureza, ao nosso querido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, todos os países que estão em guerra, em dificuldades, nossa cidade de São Paulo, ao nosso bairro, aos nossos vizinhos, aos nossos amigos e aquelas pessoas que temos dificuldades de relacionamento. Vibrar por os velhinhos que se encontram em asilos, as crianças que se encontram em orfanatos, as pessoas que se encontram em hospitais, passando momentos de dores, algum colega, algum companheiro, algum familiar, algum amigo. A todos esses amigos espirituais, benfeitores amigos que incansavelmente nos assistem, nos ajudam, nos intuem, nosso anjo da guarda. Esta casa de Iecim, todas as casas, de qualquer credo que seja, que pega a palavra de Jesus. Vamos pedindo que Jesus nos proteja de volta aos nossos lares. Vamos pedindo que na água seja magnetizada e que nela seja depositado o medicamento que viemos buscar aqui nesta noite. Vamos pedindo que na câmara de passe possamos abrir nosso coração e pedir aos amigos, benfeitores amigos, que possam nos dar o que mais necessitamos para a nossa parte física e espiritual. Vamos pedindo a Jesus que, se for possível, na próxima semana possamos estar mais uma vez aqui reunidos em seu nome, nos mantendo no equilíbrio para o passe, na mesma sintonia, que é muito importante, e pedindo licença para terminarmos mais essa parte do trabalho da noite, vamos elevando o pensamento ao alto, e em oração, orar aquela prece que o meigo Rabino nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes, Pai, cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus.